Olá, alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e nós vamos começar essa aula a respeito das representações do espaço geográfico. Esta aula, representações do espaço geográfico, são formas de você representar o que está na superfície da Terra utilizando determinados instrumentos. Então vamos falar um pouquinho deles. O primeiro tipo de representação é o croquis. O que é o croquis, pessoal? Croquis é um desenho esquemático onde você vai fazer ele à mão, né? Pode ser com lápis, por exemplo, e você vai pôr elementos da paisagem. Tá? E geralmente a gente chama de croquis cartográfico porque ele vai representar um espaço geográfico visto de cima. Então, por exemplo, aqui nesse croquis, ó, você tem uma rua, a Rua Oliveira e a Avenida dos Andradas, né? A esquina dessas duas ruas. E aí a pessoa colocou aqui a casa dela, o que seria a casa dela, né? Umas árvores e tal, uma delegacia de polícia, uma farmácia e tudo mais, que isso aí estaria no lugar onde a pessoa vive. Então isso aqui é um exemplo de um croquis cartográfico feito por alguém, tá? Ele não vai ter uma escala, não vai ter nada disso, tá certo? Outro tipo de representação a gente chama de planta, tá? A planta, o que ela é? Ela pode ser uma representação de um imóvel ou de uma parte da superfície da Terra bem mais específica, como um bairro, por exemplo. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, essa aqui é uma planta de um imóvel, de um apartamento. Né? Então, você tem, por exemplo, a entrada, né, do apartamento. Ó, essa aqui é a porta, tá? Que abre e fecha. Chega na sala de jantar. Aí aqui você tem outra entrada. Você pode ir para um quarto. Aqui tem um outro quarto, um banheiro. Aqui a cozinha, tá? Aqui outro quarto, e da cozinha você tem acesso à área de serviço, né, onde tem a lavanderia, o lugar que você vai lavar roupa, etc, estender roupa, etc. Então esse aqui é o exemplo de uma planta de imóvel, tá? E aqui do lado você tem o exemplo de uma planta de um bairro, né? Aqui você tem as ruas, ó, as partes brancas, todas as ruas do bairro, e aqui seriam as quadras onde você vai ter as residências, os prédios, etc. Ó, tem uma cara de floresta aqui, etc. Então, a planta ela vai pegar um pedaço da superfície da Terra e fazer uma representação vista de cima, tá? Que é o que a gente tem aqui. No caso, pode ser de um apartamento de uma casa ou de um bairro, por exemplo. Tá? Aí vamos continuar. Aí você tem uma outra representação que a gente chama de carta. A carta você também vai ter uma visão do espaço geográfico vistos de cima, e você vai pegar uma área não muito extensa, tá? Para representar aqui. Então, por exemplo, essa carta aqui está falando sobre o Parque Estadual do Jaraguá, que é isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui é o Parque Estadual do Jaraguá, tá? E aqui ao redor você tem, ó, o município de São Paulo, de Osasco, São Paulo está aqui, o bairro do Jaraguá, as rodovias, ó, Rodoanel, Maricovas, Rodovia Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes, Santana do Parnaíba, que é outro município, Mairiporã, que está aqui. Você tem uma Rosa dos Ventos para você se orientar onde que é o norte, sul, leste, oeste, etc. E aqui uma legendinha para explicar o que é cada coisa. Ó. Por exemplo, essa vermelha é a rodovia. Aqui, esses dois seriam o Rodoanel, entendeu? Isso aqui seriam túneis, né? Tá aqui. Esse aqui, esse preto aqui seria a ferrovia. Parte vermelha seria as estradas, tá? Rio, esse azul claro. Enfim, então aqui você tem certos detalhes desse que estão ao redor do Parque Estadual do Jaraguá nesse caso. Então isso aqui é uma carta, porque ele vai mostrar um pedaço do espaço geográfico não muito extenso, não é muito grande, tá certo? Para pegar uma área maior do espaço geográfico, a gente vai usar o que a gente chama de mapa. Né? O mapa é a mesma coisa, a carta, mas a diferença é que ele vai representar uma área bem maior que a carta, tá? Então, por exemplo, aqui esse mapa aqui, ele está falando do estado do Acre. Então aqui você tem uma representação de um estado inteiro. Poderíamos ter um mapa, por exemplo, do município de São Paulo, por exemplo, ou do estado de São Paulo, ou de um país como o Brasil, ou da América do Sul, que é o continente, ou até um mapa mundi, né, que a gente chama de mapa do mundo, ou planisfério, que vai mostrar todo o planeta, toda a superfície terrestre. Nesse caso aqui, a gente tem o exemplo de um mapa de um estado, que é o estado do Acre. Tá? Aqui você tem o estado do Acre, e aqui você tem as divisões regionais dentro do estado do Acre, tá bom? Então aqui você tem um exemplo de um mapa, e o mapa é igual à carta e à planta, você vê ele de cima, tá? Essa aqui é uma visão de cima, é como se você estivesse lá na atmosfera, lá no céu,
vendo de baixo o que está acontecendo aqui na superfície da Terra. Então aqui você sabe que cada cor, com o seu respectivo nome, é uma região do estado do Acre, né? É como se você tivesse dividido em várias regiõezinhas, tá bom? E outra forma de representação a gente chama de bloco-diagrama. O que é o bloco-diagrama? É uma representação em 3 dimensões. O que são as dimensões? O comprimento, que é isso aqui, ó, tá? A largura, que seria isso aqui, e a altura, que é isso aqui, tá bom? 3 dimensões, ó. 1, 2, 3. Então são 3 dimensões, comprimento, largura e altura de uma parte da superfície terrestre, tá? Onde você vai colocar os aspectos tanto naturais, que seriam as árvores, o rio, a vegetação inteira, as montanhas, etc. E também as artificiais, que são aquelas que foram feitas pelo ser humano, por exemplo, essas casas aqui, foram feitas pelo ser humano. Isso nós chamamos de bloco-diagrama, tá? É isso aqui, essa representação aqui, tudo bem? E, para fechar, você tem a maquete, que é um modelo em miniatura de uma construção civil ou de uma parte da superfície da Terra, tá? Onde você vai ter os aspectos naturais, como as árvores, o rio, etc. Ou artificiais, como, por exemplo, uma casa, um barquinho, um carro, etc. Nesse exemplo que a gente tem aqui de maquete, nós não temos os elementos artificiais, só temos os elementos naturais, né? Então você tem aqui as árvores, o relevo, o rio, tá? E aqui você vê que a maquete está em cima de uma mesa, aqui, ó, tá? Então é uma miniatura do que seria, uma representação do que seria um espaço natural, uma floresta, por exemplo, que está cortada por um rio. Então isso aqui é uma maquete, tá legal? Então aqui nós tivemos aí os instrumentos, né, que a gente usa para fazer uma representação do espaço geográfico, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.